devia fazer umas pequenas modificações na Lei 9.034. Essa infiltração policial já é utilizada pelo FBI de forma muito boa. Eu conheço mais de um caso de agentes que ficaram infiltrados durante mais de 6 anos, realmente sempre com aquele esquema de ação controlada, sem prender nenhum dos integrantes. Eles obtendo respeito e a confiança dos membros da organização, para quando desmascarassem, eles desmascaravam a facção de uma vez, toda de uma vez só. Aqui no Brasil, com essa lei 10.217, essa instituição já vem sendo praticada. Ação controlada, como eu disse, o juiz, após ouvir o MP, suspende a ordem de prisão e prestação de bens para que não haja comprometimento da identificação. Isso nós falamos no lado mundial. Falando agora um pouco sobre, analisando um pouco a Lei 9.034/95, como já foi dito, talvez o problema mais grave é a falta de conceituação dos termos crime organizado e organização criminosa. Inclusive, talvez, Flávio Gomes, isso é um erro que acarreta na ineficácia de vários artigos, como a gente vai ver, por exemplo, o artigo 2º. Fala da ação controlada, do acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais, em qualquer fase de persecução criminal que tivesse sobre a ação praticada por organizações criminosas. Para o Luiz Flávio Gomes, esse finalzinho, onde tem escrito por organizações criminosas, como não há esse conceito, não tem como você saber o que é uma organização criminosa, você não pode aplicar esse artigo. E vários outros da Lei 9.034. Eu não vou falar sobre todos os artigos, eu vou falar sobre os que eu acho essenciais. O terceiro atribui ao juiz a função de requisitar o auxílio de pessoas que possam ter acesso ao objeto do sigilo. Isso, na minha opinião, é uma aberração jurídica, porque dá ao juiz o poder de fabricar provas que ele mesmo vai julgar, quando, na verdade, o Ministério Público teria essa função de produzir as provas. Então, o Ministério Público deveria requisitar que as pessoas, que houvesse esse acesso ao objeto de sigilo, trazendo as provas para o processo para que o juiz julgasse. O artigo 4 fala da estruturação da Polícia Judiciária e setores especializados em combate ao crime organizado. Isso é uma coisa que já acontece praticamente, na verdade, todo órgão policial já tem um setor especializado seja em inteligência, seja em combate ao crime organizado. E, passando agora para o artigo 5º, é feita uma exceção à identificação criminal. Porque a Constituição diz que, podendo ser feita a identificação civil, ou seja, se a pessoa tem a carteira de identidade, por exemplo, não é necessária a identificação criminal. Acontece que, em se tratando de crime organizado, muitos membros das organizações criminosas, eles têm várias identidades falsas. Então, nesse caso, é realmente necessário que seja feita a identificação criminal, que apesar de ser um processo complexo e uma coisa que dá bastante trabalho, é uma coisa bastante importante, porque não tem como saber se a identidade é verdadeira ou não. Já o artigo 6º fala sobre a delação premiada, realmente é um assunto bastante polêmico, não vou entrar em todos os méritos. Inclusive, um colega nosso fez o TCC só sobre esse assunto. A redução que é dada pela delação premiada é de 1/3 a 2/3 da pena. Pode parecer uma redução bastante grande, mas se a gente for pensar que muitas vezes essa delação implica uma retaliação por parte dos membros da organização, muitas vezes pode implicar a própria morte do delator, a gente vê que a única maneira do troço dar certo é realmente dando uma redução, pelo menos média, como é o caso dessa. O artigo 7º restringe o benefício da liberdade provisória àqueles que têm tido participação intensa e efetiva nas organizações criminosas. E muitos acham esse artigo inconstitucional, porque ele priva o direito de liberdade. Realmente é um assunto também muito polêmico. Eu acredito que seria uma medida bastante importante, mas teria que ser avaliada de uma forma bastante complexa. O artigo 9º impede o réu de processo penal acusado de participação no crime organizado de apelar em liberdade, e o artigo 10º estabelece que para crimes recorrentes de organização criminosa o regime inicial é fechado. Bom, basicamente é isso. Fazendo uma conclusão, eu gostaria de dizer que no combate ao crime organizado houve uma clara evolução do Brasil, principalmente na Polícia Federal Brasileira,
que realmente, se não me engano, hoje em dia é líder em apreensão de drogas na América Latina. E eu acho que realmente o maior problema é na legislação. A gente pode ver que a Lei 9.034 apresenta problemas claros e gravíssimos, devem ser corrigidos da forma mais rápida possível. Talvez esse novo projeto de lei, ao ser aprovado, já se encontra para análise do Senado Federal. Talvez com sua aprovação possa melhorar algo nesse sentido. E outra coisa que eu chamo a atenção também é realmente para a atuação do Ministério Público, que eu acho que o modelo italiano, o que deu para eles essa capacidade de praticamente acabar com a máfia, foi o Ministério Público. Acho que a participação do Ministério Público efetiva nos processos de crime organizado deu essa possibilidade. Sendo assim, agradeço a atenção de todos e é isso. No continente, vamos fazer a